Queridos, quero convidá-los a acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus, que encontra-se na carta de 1 Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Leremos do verso 3 ao verso 9, essa porção das Escrituras, da Palavra de Deus, aos nossos corações nessa manhã. Neste final de semana, na sexta-feira, tivemos o evento aqui na igreja, o encontro dos batistas da Grande Curitiba, das igrejas batistas da Grande Curitiba, e no dia de ontem foi um dia muito intenso. Tivemos irmãos aqui, cuidando e organizando todo o espaço desde as 6 e pouco da manhã e durante o dia todo até tarde da noite. Então muita gente cansada e que está de novo aí trabalhando, Edgar, Ivone e outros aí, que Deus renove as forças de cada um. Queridos, eu gostaria de refletir nessa manhã, com base nessa primeira carta de Pedro, a partir do versículo 3, sobre fundamentos para uma fé inabalável. E eu escolhi estas palavras aqui, porque vivemos dias onde muitas pessoas estão sendo abaladas emocionalmente, abaladas psicologicamente, abaladas em sua fé, e nós precisamos buscar nas Escrituras, os recursos para identificarmos quais são estes fundamentos que, ao aplicarmos, ao acessarmos, ao vivermos, ao incorporarmos isso como valor para as nossas vidas, realmente estabelecerão em nós um alicerce muito sólido para não sucumbirmos diante das provações, para não vacilarmos diante das tentações, para não retrocedermos diante das dificuldades, que não são poucas, Isso eu me refiro ao aspecto de que cada um de nós enfrenta dificuldades. Todos nós aí lidamos com situações profissionais, familiares, questões que envolvem também elementos da nossa fé, questões de saúde, mas o tempo em que nós vivemos atinge um número de pessoas com grandes provações. Questões econômicas afetando o mundo, Hoje a economia já há muito tempo deixou de ser como hoje pela manhã nós orávamos com o grupo da oração, já deixou de ser local para ser global há muito tempo, e isso ganha proporções cada vez maiores. Então nós precisamos orar porque pessoas também estão sendo afetadas em seu habitat, no seu ambiente, sendo retiradas de suas casas por causa das guerras que nós podemos acompanhar. Hoje, em evidência, a guerra na Ucrânia, mas outras guerras que vêm acontecendo ao longo da história e no nosso tempo, No Oriente Médio, nós já bem sabemos. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, naturalmente e de um modo plenamente compreensível. Hoje damos uma ênfase e um destaque maior à guerra na Ucrânia, mas ela não é um ato isolado, É uma série de situações que vão se avolumando, e o Oriente Médio sofre com duras provações e dificuldades há muitos e muitos anos. Desde que eu me lembro, desde garoto eu me lembro de situações envolvendo esse povo, envolvendo essa nação. E às vezes, pelo fato de estarmos sempre ouvindo, acabamos nos acostumando. E esse é um ponto que serve para a nossa reflexão, abrindo um parênteses antes de entrarmos aqui no texto, porque nós não podemos incorrer nesse risco, é um perigo, nos acostumarmos com notícias ruins a tal ponto de ficarmos insensíveis com as coisas que estão acontecendo. Também entendemos, meus irmãos, que é tempo oportuno para servir. Na sexta-feira chegou aqui na PIB de Curitiba um grande grupo de refugiados da Ucrânia. Então, pessoas que estão sendo acolhidas aqui pelo povo de Deus, A PIB está fazendo esse trabalho de acolhimento, mas todos nós estamos envolvidos em oração, em suporte. Você é convidado a se envolver nisso também.
De maneira, queridos, que isso tudo para justificar o porquê da escolha desse tema, que surgiu a partir da reflexão no texto que eu lerei nesse momento. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim as Escrituras. Ali na tela está o verso 1, mas é do verso 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Pai bendito e amado, mais uma vez oramos e pedimos que o Senhor possa, ó Deus, por meio das Escrituras, falar ao coração de cada um de nós, que possamos ser instruídos no dia de hoje com base naquilo que acabamos de acessar na tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu destaco, meus queridos, aqui alguns fundamentos, ainda que sejam muitos, né? Eu quero dar ênfase a 5 fundamentos. O primeiro deles diz respeito à graça da regeneração. Nós temos acesso, meus irmãos, a algo muito especial, e o verso 3 ali, ele vai dizer que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Então eu quero chamar a sua atenção primeiramente para a palavra regeneração. A regeneração é um processo espiritual que ocorre na vida, na existência daquela que reconhece a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Muito obrigado. Regenerar é trazer vida a algo que não tinha mais vida ou que estava sem vida. Em outras palavras, é dar vida a algo morto. Ela está conectado à ressurreição. Regeneração de células é você fazer com que ela volte a ter plenitude que foi perdida, e neste aspecto espiritual agora dizendo, a regeneração é um dos atos do Espírito Santo que ocorre na vida daqueles que creem. Quando nós confessamos a Jesus como único Senhor e Salvador, nós passamos a experimentar e acessar uma vida que é diferente da existência anterior. É um conceito teológico, meus irmãos, não tão simples e não tão baseado assim em conceitos que sejam fáceis de entender e compreender, mas vamos tentar simplificar a situação. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, Ele vos vivificou estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Romanos 3:23 diz que nós fomos separados da glória de Deus por causa do pecado. Né? O capítulo 6, verso 23, também vai falar sobre esse ato de salvação que nós recebemos no momento em que cremos no Senhor Jesus. Então, a regeneração é dar a oportunidade de compreender verdades espirituais e de ter um relacionamento com Deus que não tínhamos antes de reconhecermos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. De que maneira a regeneração ela nos permite ter uma fé inabalável? Porque nós estamos falando de uma experiência de vida diferente da anterior, é algo totalmente novo.
Quando Jesus fala lá em João 10, capítulo 10, verso 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida com abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A palavra grega para vida não é a palavra bios, que é mais comum, é mais conhecida por nós, né? Tanto que temos como disciplina nas nossas escolas a biologia, que é o estudo da vida, a palavra bio no grego. Mas nós temos duas palavras, a palavra bios e a palavra zoe, Z-O-E. A palavra zoe, ela tem um conceito diferente da palavra bios. A palavra bio, ela diz respeito à vida do ambiente, à vida física, tudo que está vinculado àquilo que nós enxergamos. A palavra zoe diz respeito à vida que contempla não apenas o aspecto físico, biológico, mas os aspectos espirituais, o todo da nossa existência. Então, antes de Cristo, nós tínhamos apenas o bio, apenas esta vida natural. Com Cristo, nós acessamos agora algo além do natural, que é sobrenatural, que é a vida espiritual em Cristo Jesus. Consegui explicar um pouco melhor, queridos? O ato de acessar a zoe, a vida plena, é a regeneração. É a regeneração que nos permite acessar essa vida cheia de plenitude, com a graça do Senhor Jesus. Por isso eu coloquei a graça da regeneração. Então, quando nós acessamos a graça da regeneração, nós estamos fundamentando a nossa fé em algo que nos habilitará a permanecer firmes, inabaláveis, mesmo com guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias, más notícias. Porque a nossa fé está firmada no Senhor e nós sabemos que fomos chamados não apenas para este mundo, não apenas para o bios, mas para a vida zoe, a vida plena, a vida que vai além da nossa compreensão e que transcende a eternidade. O segundo fundamento, meus irmãos, diz respeito ao valor da ressurreição. Só temos acesso à ressurreição pela bênção da regeneração. E olha o que diz o texto ali: nos regenerou para uma viva esperança. Essa viva esperança, o texto continua dizendo assim, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que coisa maravilhosa para a nossa compreensão. Nós só podemos ter uma viva esperança, o texto ali está bem claro, meus irmãos, nos regenerou para uma viva esperança. E aqui nós nos remetemos àquele conceito de esperança que vai muito além da ação de esperar. Mas é uma espera com uma convicção indubitável de que vai acontecer. Não é uma espera em que a gente está aguardando para saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Eu estou aguardando uma decisão para, quem sabe, eu acessar alguma coisa. É uma espera por algo que eu desejo muito, que pode ou não se realizar. A viva esperança que o texto está dizendo é de uma certeza, a certeza da ressurreição, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Uma fé inabalável, meus irmãos, ela se fundamenta com base no valor da ressurreição. E nos permite, inclusive, administrar perdas, como a dor do luto, tão acentuada em nosso tempo, tão evidenciada em nossos dias. Quantas famílias, meus irmãos, se depararam com a dor do luto nesse tempo de pandemia? Quantas famílias, meus irmãos, estão se deparando com a dor do luto por causa da guerra? Meus irmãos, quantas pessoas estão sofrendo, quantas mães estão sofrendo porque perderam seu filho soldado na guerra da Ucrânia? Mães russas, mães ucranianas, pais russos, pais ucranianos. A dor da perda de um ente querido, somente, meus irmãos, pode ser administrada quando eu tenho a certeza de uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus.
Porque eu sei, meus queridos, que esse não é o resultado final. Esse não é o quadro final. Imagine você pintando um quadro, né? Não sei se tem habilidade para tal, como é o meu caso, não tenho. Mas Deus agraciou meus 2 filhos, os 2 são maravilhosos aí pintando. Isso é coisa que eles receberam de bom da mãe, né? A mãe trouxe essa participação boa lá para o Gabriel e para a Laura. Mas imagine que você está pintando um quadro, e quando nós concluímos, quando um pintor conclui aquele quadro, ele tem alguns vídeos do YouTube, eu esqueci o nome daquele pintor, um pintor americano, que ele vai ensinando a pintar, e em poucos minutos ele pega uma tela em branco e deixa um negócio lindo, né? Amados, o que Deus está realizando não é uma obra completa. Quando a gente se depara com a morte, com o luto, aquele ali não é o quadro final, não é a pintura final. Quando a gente se depara, meus irmãos, como essa semana estivemos ali com o irmão Irineu, juntamente ali acompanhando a situação da irmã Neuza, ela está, assim como tantas outras pessoas, num quarto de hospital. Não é uma das cenas mais bonitas que a gente vê quando uma pessoa está ali, não é verdade? Ninguém quer ver pessoas que amam nessa situação. Mas, irmãos, esse não é o quadro final. Esse é um quadro passageiro, é um processo. Assim, sucessivamente, em tantas outras áreas da nossa vida. Se você está passando por uma crise, por uma provação hoje, esse não é o quadro final. Não termina aí, não parou aqui. A história está em curso. E nós precisamos então olhar, meus irmãos, conforme nos diz as Escrituras aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, a qual eu vou ampliar agora, fazendo esse destaque. Acompanhe comigo. Graça da regeneração, o valor da ressurreição de Jesus Cristo, porque a ressurreição de Jesus nos permite também acessarmos a vida eterna. Em terceiro lugar, a bênção da glorificação. O que é a glorificação? No verso 4 diz que nós temos uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus para algo que vem depois. Como eu dizia, é algo que está em processo. A história não foi finalizada. E ele diz assim, para uma herança. Herança, meus irmãos, você acessa após um período de situações vencidas. A gente sabe, inclusive, que existem pessoas que dividem as heranças ainda em vida para os seus filhos, mas a plenitude da herança, ela só é acessada num outro estágio, num outro momento da vida. Ninguém, por exemplo, vai dar a herança para um filho de 5 anos, vai colocar tudo lá, entende? Você aguarda, são processos, você até pode deixar isso definido, mas ele só vai acessar aquela herança quando o processo se estabelecer. Então veja, nós estamos falando de algo que está em curso. Que herança é essa, de acordo com o versículo 4? Uma herança, e o texto nos diz aqui algumas características. Primeiro, não pode ser destruída. Então é diferente da herança aqui da terra. É uma herança que não pode ser destruída, não pode ser dilapidada, não pode, meus irmãos, perder a sua essência e nada do que está composto nela. Ela não pode ser destruída, não fica manchada e não murcha. Numa tradução mais antiga, ele ia dizer de uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, na Almeida Revista Atualizada, se não me falha a memória. São palavras mais complexas, mas que nos ajudam a entender um pouco melhor. Uma herança incorruptível, que não estraga, que não pode ser destruída, que não pode ser comprometida em sua totalidade. Uma herança incontaminável, ela não pode ser manchada, ela não pode ser contaminada. Ela é perfeita e nada, ninguém vai alterar isso. E outra palavra que eu acho muito interessante, essa palavra pouquíssimo utilizada no nosso dia a dia, imarcessível. É algo que a gente não tem muito noção, mas o texto vai dizer ali que não murcha. Mas a palavra imarcessível, ela vai além disso. É algo que não perde o seu brilho. Imagine você se deparando com uma fruta, uma bela laranja,
no auge da sua beleza, do seu brilho, da sua casca que chama aquela atenção, né? Você corta aquela laranja e aí você olha para as duas faces, a cor vibrante, né? O brilho. Consegue imaginar? Se a gente passar 1 dia, 2 dias com essas duas metades de laranja em cima da mesa, o que vai acontecer com ela? Vai murchar, vai perder o seu brilho, vai perder a sua atratividade. O que a Bíblia está dizendo é que a herança que está reservada para nós no céu, ela nunca perde o seu brilho, ela nunca estraga. Então é uma herança, meus irmãos, que está vinculado à glorificação, ao momento em que nós estaremos na presença do Pai e diante do Pai, isentos de toda doença, de todo mal, de toda moléstia, de toda dificuldade. Fundamentos para uma fé inabalável: a regeneração, o valor da ressurreição, a bênção da glorificação, e quero destacar os 2 últimos fundamentos: o propósito da provação. Quando nós olhamos para o texto bíblico, ele nos remete a algo importante que diz respeito à provação. Versículo 6 diz assim: nisso vocês exultam, né? Em que a gente exulta? Na alegria da salvação, na alegria da herança, da glorificação, embora no presente, ou seja, irmãos, o texto é maravilhoso. Ele está dizendo assim: nisso vocês exultam. Em tudo aquilo que está preparado para nós, a gente tem alegria. Exultar não é simplesmente ficar feliz com algo. É ter uma alegria que não pode ser alterada. Quando eu penso na herança que nos está reservada no céu, nada tira essa alegria do meu coração. Então nisso a gente se alegra, embora no presente, por breve tempo seja necessário, sermos contristados por várias provações. Então, a Bíblia está nos dizendo que é necessário sermos provados. É necessário sermos provados. Quem dera não fosse, mas o pecado nos coloca numa condição de imperfeição, de inabilidade para com as circunstâncias da nossa vida, de incapacidade para lidar com problemas, de tal forma que nós sofremos, nós nos angustiamos e nós nos deparamos com tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas a Bíblia está dizendo que as provações, elas são necessárias. Para quê? Diz o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo queimado, apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, nós nos deparamos com um texto que está dizendo que, uma vez que a nossa fé é provada e nós nos fortalecemos e permanecemos firmados no Senhor Jesus, nós saímos dali fortalecidos, melhores do que a condição em que nós estávamos antes da provação. Mas, pastor, o que fazer com aquelas pessoas que diante da provação, elas sucumbem, elas desistem, elas optam por não seguir em frente? É lamentável, é triste, mas nós não podemos atribuir essa culpa a Deus. Porque a Bíblia nos diz, queridos, que Deus não permite sermos tentados ou provados mais do que podemos resistir. A prova é grande, a luta é grande. As situações que você enfrenta trazem algum tipo de pavor no seu coração. Saiba que não há nada que você ou eu enfrentemos ou estejamos enfrentando que não possa ser suportado, irmãos. O pastor diz isso porque não sabe o que eu estou passando. É possível, mas Deus sabe. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo para nós que não há nada, meus irmãos, que venha sobre nós, que nós não possamos suportar
Agora veja, nós só vamos suportar e vencer em Deus. Porque a provação, ela é algo que nós enfrentamos e administramos, mas a capacitação para vencer a provação não vem de nós mesmos. Então, sim, eu não consigo suportar sozinho. Mas quando eu dependo do Senhor, quando eu busco no Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, Ele nos dá condições de vencermos aquela provação. E para fechar esse tópico, irmãos, precisamos sempre buscar em Deus o propósito da provação. O propósito da provação nem sempre virá de um modo imediato. Importante dizer isso. O porquê? Por que eu estou passando por isso? E aí tentamos aliviar um pouco a situação pensando no para quê. Ajuda, mas também não resolve completamente. Precisamos simplesmente ter fé, e o texto está dizendo, olha no versículo 5, são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E lá no verso 9 ele vai dizer, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então veja que nós precisamos crer, e crer é um ato de fé, e depender e confiar em Deus, que conhece e sabe todas as coisas, e Ele sim conhece qual é a razão da provação que nós estamos enfrentando. Então nós podemos dizer que a provação, ou o propósito da provação, ele pode ser observado sob dois aspectos, sob dois prismas, sobre duas perspectivas. A primeira, ela é comum, geral. Propósito do fortalecimento da fé, o propósito de sermos preparados ou capacitados por Deus para crescermos em Cristo Jesus. O segundo aspecto é aquele que tem uma especificidade, que nem sempre nós vamos descobrir de imediato. Então, eu consigo hoje, meus irmãos, olhar para a minha trajetória de vida, lembrar de algumas provações que eu enfrentei, que nós enfrentamos enquanto família, e hoje eu entendo o quão foi importante aquelas experiências para chegarmos onde nós estamos. Mas eu só consigo fazer isso porque eu estou olhando para trás. E eu vejo processos que foram desenvolvidos ao longo de tempos. Irmãos, existem coisas que hoje eu acesso, que foi necessário anos de provações para chegar onde eu cheguei, para acessar o que eu estou acessando. Consegue perceber o que eu quero dizer? Então nós não temos como saber exatamente que a provação que eu estou passando hoje vai gerar, não é uma conta matemática. A luta que eu enfrento hoje, amanhã vai me dar isso e aquilo. Temos que ter fé e crer que Deus sabe o que nós precisamos hoje para enfrentarmos os desafios de amanhã. Por fim, queridos, o quinto fundamento, a alegria da salvação. A alegria da salvação é um fundamento, meus irmãos, que nos habilita para termos uma fé inabalável. Capítulo 1 aqui, os versos 8 e 9, ele vai dizer assim, para entender o 8 a gente tem que dizer o finalzinho do 7. Resulte em louvor, glória e revelação, e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o personagem aqui é Jesus Cristo, e ele diz então na sequência, verso 8, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Irmãos, a Bíblia está dizendo que nós, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, podemos acessar uma alegria que o texto diz para nós, indescritível e cheia de elementos que nos permitem acessar algo extraordinário, que é justamente a salvação da nossa alma. A alegria da salvação nos permite
enfrentar as dificuldades do dia a dia e permanecermos com uma fé inabalável, porque nós sabemos, como nos diz a canção, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que é poderoso, para quê? Não ouvi, irmãos. Para fazer, e aí vamos usar o texto de Efésios 3:20, né? Fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Confere para mim se é Filipenses 3:20 ou Efésios 3:20. Infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Uma fé, meus irmãos, inabalável. Ela precisa acessar a graça da regeneração, experimentar o valor da ressurreição, se alegrar com as bênçãos da glorificação, o propósito da aprovação e desfrutarmos da alegria da salvação. Tudo isso somente é possível por meio de Jesus Cristo. Eu encerro a minha palavra nesse momento, a palavra meditada, voltando ao início, 1 Pedro capítulo 1, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Irmãos, eu finalizo esse texto dizendo o seguinte, essa mensagem, que Pedro está escrevendo a um povo passando por duras provas. A um povo que, segundo ele classifica aqui, forasteiros da diáspora. Quem são esses forasteiros da diáspora? Vamos pensar rapidamente na palavra forasteiro. Forasteiro é alguém que não tem parada. É alguém que está em viagem. Forasteiro, meus irmãos, é alguém que não tem um lugar fixo. Tem muita gente que tem característica e gosta, inclusive, de ser forasteiro. Mas o forasteiro, ele vive dentro de uma perspectiva de insegurança. Porque nós não temos uma definição, estamos em curso. Forasteiros da diáspora. Essa diáspora, meus irmãos, tecnicamente falando, ela está vinculada àquele momento em que, lembra de Alexandre o Grande, o famoso Alexandre o Grande? Ele provocou um efeito que depois foi conhecido como diáspora. Os judeus foram espalhados para vários lugares. A diáspora, meus irmãos, também fez com que muitos destas pessoas que depois, em Jerusalém, a partir dos eventos ocorridos com a ascensão de Jesus e a perseguição sobre os discípulos, também houve um segundo movimento de diáspora, em que eles foram separados, distribuídos para vários lugares. E aí ele vai dizer o nome desses lugares. O que é importante a gente entender? Que Pedro está escrevendo para pessoas sem um destino correto, pessoas que estavam, em alguns casos, perambulando, sem parada, sem uma convicção clara do que aconteceria. E aí ele vai trazer estas convicções dizendo: meus queridos, se alegrem na regeneração, nós fomos regenerados. Vocês são forasteiros, todos nós somos forasteiros, para acessar uma vida que ela ainda será na plenitude experimentada. A ressurreição, a glorificação, as provações do hoje, nos preparando para o amanhã. Tudo isso por causa da salvação em Cristo Jesus. Convido você a colocar-se de pé. Eu gostaria de convidá-lo para adorarmos ao Senhor. E nessa canção nós seremos convidados a decidir por nos rendermos ao Senhor, nos rendermos a Deus, nos rendermos à palavra, a qual nós nessa manhã refletimos, analisamos, e não importa qual seja o sofrimento, a provação, a dificuldade, nós possamos, meus queridos, lembrar que o nosso destino final não é aqui na terra. A nossa parada final não é aqui na terra.
Tem gente que diz assim: não, meu último lugar vai ser na sepultura. Também não é verdade. Ali também é algo passageiro. Quem crê em Jesus Cristo vive eternamente. Estaremos para sempre com o Senhor na glória. Vamos adorar, vamos nos render mediante a palavra que ouvimos. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo.
Puder colocar a última imagem do slide, por favor? Queridos, existem momentos da nossa vida em que nós podemos imaginar que esta imagem represente, simbolize o que estamos passando. Não sei se alguém já teve a triste experiência de estar quase se afogando. É horrível a sensação. Eu uma vez tive algo próximo disso na praia e não cheguei a, graças a Deus, a me afogar, mas senti a sensação de que eu não voltaria mais. E é horrível essa sensação. E existem muitas situações da nossa vida que a gente parece que está nesse cenário, mas o Senhor sustenta a nossa mão. Quero convidar você a fechar os olhos e orarmos nesse momento. E eu gostaria de perguntar também: como está a sua fé? Nem existe, pastor. Faça a oração daquele homem que chegou para Jesus e disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me. Aumenta-nos a fé. Você tem fé, mas ela tem estado estremecida com as circunstâncias adversas, estremecidas com as más notícias que o tempo todo chegam pelo celular, pela televisão, pelo computador. É tempo, meus queridos, de nós estarmos com a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Veja que o texto o tempo todo ele fala mediante Jesus Cristo, na ressurreição mediante Jesus Cristo. Sem Jesus é impossível. Nesse momento, quero convidar você a tomar uma decisão de fé, de confessar, de crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E você pode fazer isso simplesmente sinalizando. Levante a sua mão se você deseja nessa hora confessar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Diga: eu creio em Jesus, eu recebo a Cristo Jesus. Levante a sua mão, gostaria de orar por você. Deus abençoe. Graças a Deus. Mais alguém? Deus abençoe, minha querida. Graças a Deus. A sua fé precisa ser fortalecida. Levante a sua mão também. Gostaria de orar por você. Amém. Graças a Deus. Senhor e nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, diante, ó Deus, das Escrituras, diante de situações em que vivemos também hoje, onde a fé de muitos tem estado estremecida. Tua palavra aponta, inclusive, para uma revelação profética de que, com o passar, ó Deus, das situações e da evolução dos eventos, inclusive, há uma pergunta: porventura achará o Filho do Homem fé na terra? Senhor, nós não queremos ser daqueles que retrocedem, não queremos ser, ó Deus, daqueles que fraquejam, não queremos ser daqueles, ó Deus, que voltam para trás, mas daqueles que avançam firmes na fé em Cristo Jesus. Pai, enche o nosso coração de fé, aumenta-nos a fé, Senhor, de maneira que tenhamos uma fé inabalável, crendo, acessando, Pai, a graça da regeneração, entendendo o valor da ressurreição, experimentando a bênção da glorificação, vivendo para os propósitos do Senhor, mesmo diante das provações, e nos alegrarmos completamente na salvação em Jesus Cristo. Fortalece, ó Pai, teu povo, cada um destes também, que neste tempo sinalizaram. Continuamos, ó Deus, orando, ó Deus, pelas demandas, pelas situações específicas, pelos enfermos. Concede graça, concede cura, salvação. Traz, ó Deus, intervenção Tua, Pai, em cada detalhe, em cada situação, para cada tema. E oramos em nome do Senhor Jesus e para a glória dEle. Amém e amém. Graças a Deus.